Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos com nossos vídeos falando sobre cura e libertação, do Ministério de Cura e Libertação. E nesse terceiro vídeo nós vamos estar falando sobre os indícios para quem precisa ser ministrado na área de cura e libertação. Está tudo bem com você? Cristo nos resgatou do império das trevas. Deus, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para na cruz do Calvário morrer por nossas vidas, para que nós tivéssemos vida em abundância. Mas há muitas pessoas na igreja, servos, crentes, fiéis, que não vivem a vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Tem problemas, seja na ordem física, ou ordem emocional, ou ordem espiritual. Nós vamos estar fazendo um paralelo entre a vida de Ana e a vida do rei Saul. Texto bíblico, porque temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Então, a vida de Ana está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Vai dizendo assim, Eucana tinha duas mulheres, uma podia gerar filhos, chamava Penina, e a outra era Ana. Ana vivia muito angustiada, muito atormentada, porque não podia gerar filhos. E a outra, Penina, a irritava bastante. A partir do versículo 6, vai dizendo assim, o primeiro livro de Samuel: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Agora o versículo 10. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então Ana, ela foi ao templo, onde o sacerdote ali ministrava. E quando ela estava orando, derramando a sua alma perante o Senhor, o sacerdote ali a teve por embriagada devido ao estado que ela se encontrava durante a oração. Então veja o que o sacerdote ali falou com Ana e a resposta que Ana deu. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Então Ana, após orar, ela conversou, declarou para o sacerdote ali o estado de amargura, de tristeza, de aflição que ela estava passando. E, por consequência disso, Ana, ela se restaurou da situação emocional que ela estava vivendo. Vemos isso nos versículos seguintes, o versículo 17 e o versículo 18, que nos fala assim: ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Então, vemos no versículo 18 que Ana se restabeleceu, voltou a comer, e seu semblante já não estava mais deprimido, mas não estava mais abatido, após ela ter orado, derramado a sua alma perante o Senhor, e ter também conversado com o sacerdote Eli. Agora, fazendo um paralelo com a vida do rei Saul. A vida do rei Saul, nós vamos para o capítulo 18 também do primeiro livro do profeta Samuel. O rei Saul, ele foi ungido por Deus como rei, e após ele ter desobedecido a Deus, Deus retirou a unção de rei que estava sobre Saul e passou para Davi. Com isso, Saul ficou atormentado e ele via a cada dia Davi crescendo perante todo Israel. E aí o rei Saul ficou cada vez mais irritado. Vemos isso a partir do versículo 7 do capítulo 18 do primeiro livro do profeta Samuel. Diz assim: enquanto dançavam as mulheres, cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com a lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi.
Então nós estamos vendo aqui que o rei Saul também estava irritado, o rei Saul estava com inveja, estava com medo de Davi, mas aqui tem um detalhe bíblico que nos chama bastante atenção e que faz a diferença entre a situação de Ana. Havia um espírito maligno que atormentava Saul. Algumas versões chamam espírito de aflição. Então, no caso de Saul, seria uma situação de libertação, porque vinha um espírito maligno sobre ele e atormentava o rei Saul. Vemos também no ministério de Jesus, aqui na terra, que Jesus curava e libertava. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 32, nos fala da seguinte maneira: ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 32 ao 35. Estamos vendo aqui uma questão de cura. Não se fala de expulsão de demônios. Jesus operou cura na vida deste homem. Mas já no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14, veja como está escrito: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 14. Então, o que está falando que esta pessoa ele era mudo, porque havia um espírito maligno que deixava ele mudo. Então, Jesus operou aqui uma libertação, expulsando o demônio. E após a expulsão desse demônio, a pessoa foi curada. Vemos também no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 12, versículo 22. Veja só como nos fala. Então, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Então, aqui é uma situação de libertação, era um endemoniado, e uma situação também de cura, que era cego e mudo. Então, Jesus expulsou o demônio e curou esse rapaz em relação à sua cegueira, em relação também que ele não podia falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para sabermos o que determinará a necessidade de um cristão passar por um processo de libertação, são os indícios decorrentes do seu comportamento, sentimento, vícios ainda presentes na vida da pessoa. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é justamente com base nesse versículo que nós vemos que pessoas não estão vivendo em novidade de vida. Ainda tem atitudes, ainda tem comportamentos que não mudaram, ainda tem vícios que não mudaram, permanecendo da mesma forma do tempo que não servia ao Senhor Jesus Cristo. Então, os fatos do passado estão relacionados a um sintoma hoje. Deixa eu exemplificar através de um atendimento que nós fizemos no Ministério de Libertação, onde eu vou testemunhar o que aconteceu durante esse atendimento, sem identificação da pessoa. O objetivo do testemunho é falar dos sinais, das maravilhas e do poder de Deus que Ele opera também no Ministério de Cura e no Ministério de Libertação. Nós atendemos uma senhora que, após nós entregarmos a ficha para o preenchimento, ela omitiu que ela passou por um abuso sexual na infância, porque isso muito constrangia. Então, quando ela viu essa pergunta na ficha, ela colocou em branco, deixou em branco, como se nunca tivesse passado por um abuso sexual. Porém, o que trouxe ela para o atendimento foi um sintoma atual. Sintoma é uma questão que está trazendo constrangimento, que está trazendo aflição, algo que está acontecendo na vida da pessoa, que está impedindo de ela viver a paz, de estar bem, de estar equilibrada. Então, ela omitiu também esse sintoma. Ela veio nos procurar omitindo esse sintoma.
Mas como esse sintoma se agravou, ela foi ficando cada vez mais constrangida. É um problema na área da sexualidade. Quando ela não aguentou mais e nos procurou e nos relatou sobre o sintoma, preenchendo a ficha novamente, e aí nós perguntamos para ela: você tem este sintoma? Não aconteceu nada na sua infância? Ou diretamente nós perguntamos: você passou por algum abuso sexual na infância? Aí ela pegou, contou, sim, descreveu, falou que omitiu na situação anterior, e aí nós tratamos, ela liberou o perdão, reconheceu a situação que ela precisava liberar perdão, e ela foi restaurada, e o sintoma atual foi tratado, e ela foi renovada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Falei desse exemplo para que nós pudéssemos ver a relação que há entre um fato do passado e uma situação atual. Então, indícios. Nós vamos estar vendo nesse vídeo três indícios de pessoas que precisam de ministração na área de cura e libertação. O primeiro indício, quando o comportamento ou as dificuldades sexuais provocam sofrimento. Em outras palavras, problema na área da sexualidade, seja através da masturbação compulsiva, o vício nos filmes pornográficos, seja na prostituição, no adultério, ou desejo sexual por crianças, por animais, ou pessoas do mesmo sexo. Tudo isso são problemas sexuais que atormentam as pessoas. Isso é um indício de que a pessoa precisa ser ministrado na área de cura e libertação. Eu atendi um líder de uma igreja que ele é um líder, servo do Senhor, homem com dignidade, mas que sofria, ele não conseguia sair do vício da masturbação e da pornografia. E aí nos procurou muito constrangido, nós nos comprometemos a um sigilo total e uma confiança de tudo que foi tratado ali naquela sala, tudo que seria tratado ali naquela sala não ia ser contado para ninguém. E aí foi um processo longo que tivemos que, quando ele preencheu a ficha, relatando sobre a infância dele, tinha abuso na infância, tinha muita rejeição, tinha abandono, tinha maus tratos. E aí, após ser tratado nessa questão da infância, de liberar perdão, de entender muitas situações, ele foi se libertando. Foi um processo, uma luta, porque ele era viciado e há muito tempo em pornografia com posterior masturbação compulsiva. Mas ele foi liberto e foi restaurado para a glória do Senhor Jesus Cristo. O segundo indício são pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Incluem ataques de pânico, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas incluem estresse desproporcional ao impacto do evento, uma incapacidade que a pessoa tem de superar uma preocupação e inquietação. Então é uma aceleração, é o transtorno de ansiedade. O terceiro já é o transtorno depressivo, com pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente. Mas em relação ao segundo item, ansiedade, e ao terceiro item que eu citei, depressão, vocês podem me estar perguntando, mas isso não se trata de doenças emocionais, a depressão e a ansiedade? Como você está falando sobre atendimento em cura e libertação para pessoas que sofrem de depressão e ansiedade? Eu estou citando como indícios de pessoas que precisam ser ministradas, pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Porque o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, ele age para desestabilizar a pessoa emocionalmente, fragilizando-a. E a pessoa frágil emocionalmente estão mais suscetíveis aos ataques malignos. Efésios 6,16 diz que nós devemos usar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados dos malignos. São as setas que ele lança em forma de pensamentos. Então, a pessoa que já sofre transtornos emocionais, quando estão vivendo uma situação de conflito atual, o inimigo começa a lançar setas. Olha o exemplo de Ana.
Ana estava vivendo uma situação atual. Qual era a situação atual? O conflito atual de Ana? Ana não podia gerar filhos. Mas se aliado a isso, Ana tivesse uma depressão, então os ataques malignos vinham sobre essa situação para que Ana fosse conduzida a um suicídio. Então, é por isso que nós ministramos em pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, como também pessoas que têm depressão. Vemos os sintomas da depressão, como a apatia, a irritabilidade, a perda de interesse, tristeza, atraso motor ou agitação, ideias agressivas, insônia, fadiga, anorexia. São sintomas catalogados com pessoas que sofrem de depressão. Mas nós vemos aqui, a nossa experiência, no atendimento de libertação, que são sintomas também para pessoas que sofrem de opressão. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre os indícios de pessoas que precisam ser ministradas na área de cura e libertação. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.